Olá, galerinha do primeiro e terceiro ano, estamos aqui novamente com mais uma aula de matemática. Quem vos fala é o professor de matemática, George Barbosa, trazendo para vocês mais um conhecimento, tranquilo? Vamos para a nossa aula de hoje, aula 11, comparando as grandezas, é isso mesmo. Então, comparar as grandezas que vai estar sendo mostrada, isso é bom e importante para o nosso desenvolvimento, tranquilo? Olha só, mas antes disso, Chaminézinho desafiou você, é isso mesmo. Se Chaminézinho desafiou você, é porque ele quer você, olha, expert nas resoluções, tranquilo? Então vamos lá para o nosso desafio deixado na aula passada por Chaminézinho. Olha só, usando a régua, vamos aproveitar e realizar as medições dos lados da figura abaixo e saber se eles são. Aí a gente vai trabalhar justamente com a medição dessa figura. Então olha só, primeiro, letra A, se eles são maiores, então será que os lados deles são maiores? Então vamos dar uma olhada aqui no lado A, vamos dar uma olhada no lado B, vamos dar uma olhada no lado C e vamos dar uma olhada no lado D. Então vamos estar olhando, analisando, fazendo aquele olhar expert para justamente estabelecer qual a relação que tem entre os lados, tranquilo? Então é importante nós estarmos olhando. Você que já trabalhou com a gente nas aulas anteriores vai saber identificar de forma tranquila. Se você ainda não trabalhou conosco, vai estar revendo essas aulas nas aulas anteriores lá no YouTube, procurando Escola em Casa, vai estar vendo lá o professor George com as aulas anteriores. Se você está em dúvida, não tem problema. Então vai estar tirando a sua dúvida aí com relação à resolução, ok? Então vamos lá. Na letra A ele diz, será que esses lados deles são maiores? Será que esses lados são maiores? Na letra B ele diz assim, será que esses lados são diferentes? Cada um tem uma medição diferente, cada um tem um tamanho diferente, cada um tem o seu lado desigual? Será? Vamos estar vendo isso. Na letra C ele diz, será que esses lados deles são iguais? Vamos tirar a prova dos 9 aí com essa resolução, tranquilo? Bora lá? Olha só, vamos para a resolução. Eu tenho aí para vocês aqui, ó, vamos medir os lados. Então, se agora a gente vai fazer a medição, trabalhamos na aula passada com a régua. A régua é um dos instrumentos de medição eficazes para a gente trabalhar com esse centímetro, tranquilo? Então, olha só, se eu tenho aí, olha, na letra D, já marquei aqui, olha, vamos olhar os lados, já estou medindo o lado D. Então, se eu coloco aqui, eu faço a medição, para mim já está apontando 5 centímetros, tranquilo? Então, é bom e importante quando a gente visualiza isso. Olha só, vou agora medir o lado C. Quando eu for fazer a medição, colocar justamente no lado correspondente a cada um, também coloquei aí a régua e já me apontou também 5 centímetros. Opa, eu já sei que o lado D e o lado C, eles têm e medem 5 centímetros. Então, vamos agora conferir se o lado A e o lado B, eles também têm esse mesmo tamanho, né? Justamente essa medição que a régua vai trazer para a gente. Olha só. Então, a gente tem aí, ó, 5 centímetros, lado B agora. Coloquei a régua, opa, que delícia, tá aí, ó, complementando as informações. Então, se eu tenho no lado D 5 centímetros, no lado C 5 centímetros e agora no lado B eu já visualizo que eu tenho 5 centímetros, então a gente já vai estar condicionando a nossa medição no lado A. Não é? Porque se ele não colocou ali nas alternativas se 2 ou 3 são lados iguais, se 2 ou 3 são lados diferentes, ou 2 diferentes e 2 iguais, se são os 3 lados iguais e um diferente, ele não colocou. Então já posso aí, olha, não é? Presumir qual vai ser minha resposta, mas a gente não concluiu. Vamos lá? Olha só, vamos medir agora o lado A. Se eu meço o lado A e visualizo que também com a minha régua eu tenho 5 centímetros, tranquilo, já me dá uma tranquilidade na minha resposta. Então, qual é a resposta? Olha só, todos os lados são iguais. É isso mesmo, parabéns, é isso mesmo. Se você conseguiu, mediu, olhou, analisou, fez tudo certinho, vocês estão de parabéns. Então, quem acompanhou a nossa aula passada já tá aí, resolveu, expert. Quem ainda teve a dificuldade, tirou essa dificuldade agora. E aí quem vai estar aprendendo a partir de hoje, também já sabe medir e fazer o uso da régua, tranquilo? Então, vamos lá. Todos os lados têm 5 centímetros, por isso são iguais. Tranquilo, pessoal? Então, parabéns pela solução do desafio. Então, se você conseguiu, está de parabéns. Isso é muito bom e importante no desenvolvimento das nossas aulas. Tranquilidade? Então, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Então, se estamos na aula de hoje, vamos estar resolvendo as questões e resoluções da aula de hoje. Olha só, diferença
nas grandezas. Então, se a gente vai estar vendo as grandezas, vamos estar justamente mostrando essas diferenças, não é? O que uma diferencia das outras. Então, ou as semelhanças que existem entre uma e outra. Então, é muito bom, importante quando a gente faz essa análise, quando faz esse campo de visão e de visualização dentro daquilo que a gente vai ser mostrado, dentro daquilo que vai ser mostrado e visualizado para vocês, ok? Então, temos aí, olha, um quadro onde uma fita métrica está sendo medida, né? Justamente aqui, ó, num dos lados. Temos também uma régua e uma trena. E temos aí uns animaizinhos aí, não é uma forma divertida aí também para a criança e também para vocês visualizarem bem. Tranquilidade? Então a criançada fica feliz aí em visualizar esta imagem, ok? Olha só, comprimento. Medir é comparar grandezas da mesma natureza, ver quem é mais alto, quem é mais baixo, quem é mais grosso, mais fino e etc. Então, quando a gente compara essas grandezas, a gente vai estar visualizando isso. Então, vai ter elementos que a gente vai estar vendo, que a gente consegue visualizar. Tem outros que realmente só medindo para a gente poder realmente tirar as nossas conclusões. Mas outros visualmente já nos ajuda, já facilita esse conhecimento. Tranquilo? Então, olha só, medir é comparar grandezas da mesma natureza, ver quem é mais alto, mais baixo, mais grosso, mais fino, etc. e assim sucessivamente, ok? Olha só, instrumentos de medida de comprimento, temos vários, mas como a gente está trabalhando no início, trabalhando de uma forma bem leve, bem tranquila, vamos estar mostrando a vocês aqueles que são mais no nosso dia a dia. Temos aí a nossa fita métrica, né? Muito usado para aquelas pessoas que estão ali usando para medir tecido, medir superfícies mais flexíveis, né? Sempre usam muito a fita métrica. Temos também a trena, que é um dos instrumentos para medir distâncias maiorzinhas, né? Onde a gente consegue passar de 1 metro, 2 metros, né? Locais, dimensões, né? Parede, janela, determinados lugares, facilita muito quando estamos usando a trena. Então, visualizamos aí esses instrumentos de medição. Olha só, dentro do comprimento nós estamos vendo essa imagem, isso é muito bom, isso é muito importante. Nós precisamos aí colocar uma fita métrica para medir? Será que a gente precisava colocar uma trena para ir ali mostrar e comparar, realmente comprovar de que os tamanhos aí são diferentes? Será que a gente precisa ou é notório? Visualmente a gente já consegue identificar isso. E aí, criançada que está assistindo a gente? Tá papai, tá mamãe, tá visualizando aí, vocês aí nos alcançando aí através do vídeo. E aí, será que a gente já consegue visualizar? Então temos aí, ó, essa imagem que mostra um homem pequeno, bastante pequeno, né? Vendo que na imagem aqui diz que ele tem 54 centímetros, ó. Então já vemos que é muito baixinho, muito pequeno, não é? Muito baixo. E temos outro também, que ele mede 2 metros e 51 centímetros. Então, já dá para visualizar notoriamente, não é? A diferença entre os tamanhos. Mas aí a gente pergunta, quem é o mais alto? Quem é o mais baixo? Não é? Então, se eu consigo identificar isso, se eu consigo visualizar isso, é muito bom. Se eu consigo entender que dentro das grandezas que são me mostradas, eu consigo ver num comprimento de que quem é o menor é aquele que tem menor estatura e que o maior é aquele que tem maior estatura, maior distância do solo, maior distância dentro do meu ponto de referência pelo qual estou medindo. Então isso é muito bom quando a gente tem essa captação, tranquilo? Então vamos mais, olha só, mais grosso e mais fino. Então eu tenho agora aí duas imagens, né? Duas imagens de pneus. Então, se a gente consegue visualizar e identificar isso, isso é muito bom. Então, se eu tenho aí a dimensão de um pneu de trator e tenho aí uma dimensão de um pneu de bicicleta. A grande pergunta, isso que é importante. Então, quando eu consigo visualizar isso, quando eu consigo identificar isso, é muito bom e importante. Para quê? Para que eu possa justamente estabelecer a relação do que é mais grosso e do que é mais fino. Isso traz para mim uma segurança na minha visualização. Tranquilidade? Então, olha só. Se eu conseguisse aí, ó, se eu não tivesse noção nenhuma, como é que eu poderia estabelecer isso? Eita, professor, eu não tenho noção do que é grosso, do que é fino, eu não tenho noção do que é mais largo, mais... Não tem problema. Olha só, dentro do campo de visão, o que constitui maior e mais números de elementos, não é? Dentro do seu volume ali apresentado. Então eu tenho aqui, olha, veja a grossura, veja que eu estou trabalhando, qual é o mais grosso, mais fino. Então veja a grossura, menor, maior, menor e maior. Aí agora eu vou para o campo de visualização e vou perguntar a você, o pneu da bicicleta
é mais grosso ou é mais fino? Então você já consegue identificar, já consegue visualizar. É mais fino. Agora eu vou para o do trator. Esse trator, olhando, observando, ele é mais grosso ou ele é mais fino? Então, se eu consigo identificar isso, eu já trago da minha concepção. É mais grosso, é maior, já dá uma maior dimensão dentro daquilo que foi estabelecido. E se eu crio uma relação, é justamente quando eu tenho que abordar. O que é mais grosso e o que é mais fino, não é? Consigo mostrar na visualização das imagens. Comprimento também, temos também aí, olha, a barba, né? Mais comprida, mais curta, não é? Então, se eu tenho uma barba aí dentro dos personagens, das figuras que estão sendo mostradas. Então, o que contém maior tamanho, não é? Então, veja que uma está mais rasteirinha, a outra já está maiorzinha e o outro já está bem fininha, bem quase nada. Então, a gente consegue identificar e visualizar. Não precisamos chegar lá, pegar na barba, puxar, medir, pegar uma fita métrica, pegar uma trena. Não, a gente já consegue visualizar isso. O campo de visão já me mostra isso e quando eu já tenho essa propriedade formada, tudo isso nos ajuda, nos facilita. Tranquilidade? Então, olha só, eu tenho aí o mais comprido e o mais curto dentro do meu campo de visão. Tranquilo? Então, vamos mais também para nós visualizarmos. Mais longe e mais perto. Olha só. Não é? Então, se eu tenho e crio essa dimensão, se eu consigo visualizar, não precisa ninguém chegar para mim e me mostrar de uma forma distorcida. Não, porque eu consigo identificar. Então, olha só, se eu for colocar como ponto de referência, como referencial, ou o cachorro com relação à casa, ou a casa com relação ao cachorro, eu consigo diferenciar o que está mais longe e o que está mais perto. Não é isso? Então, se eu disser assim, a casa que está mais distante é a de cima, com relação ao cachorro, é a de cima ou a de baixo? Então você consegue visualizar isso. Se eu fosse dizer qual é a casa que está, qual é o cachorro que está mais distante, mais perto da casa, é o de baixo ou o de cima? Você conseguiria identificar isso de forma tranquila, ok? Então isso é muito bom, importante, quando a gente cria essa relação, cria essas habilidades, aprende, aplica e consegue discernir, tranquilo? Vamos lá para a nossa atividade. Então, vamos agora para a nossa atividade, as atividades de hoje, que justamente vai facilitar na hora da gente entender e justamente visualizar bem a nossa identificação. Tranquilo? Olha só. Observe as personagens e responda qual dos personagens é o mais baixo. Veja que eu tenho aí duas figuras, não é? Eu tenho um garoto mais alto e eu tenho um garoto menor. Eu tenho uma jovem mais alta e tenho uma jovenzinha menor, ou uma criança. Mas eu não posso criar uma relação de criança e adulto. Não, porque eu tenho que criar uma relação de quem é maior e quem é menor. Quem é mais alto e quem é mais baixo. Então é importante a gente, no campo de visualização, identificar isso, tranquilo? Então eu consigo visualizar quem é o mais baixo dentro das figuras que foram apresentadas. Olha só, já identifiquei entre os garotos. Então, a setinha mostrou aí e vamos fazer um círculo para mostrar de que eu acertei na minha visualização. E no lado das meninas, das mulheres, das jovens, eu tenho aí também, olha, a minha setinha já mostrando e vamos fazer justamente o círculo para mostrar quem é a mais baixa. Tranquilidade? Olha só. Então, quem conseguiu entender, quem conseguiu visualizar, quem já aprendeu esse campo de visualização na sua aplicação, tá de parabéns. Tranquilo? Veja a imagem e responda. Qual dos personagens é o mais baixo? Veja que eu também vou trabalhar agora, olha. Veja que eu não coloquei apenas a definição entre menino, menina, o alto, o baixo. Eu botei 3 relações aí, onde eu aumento a minha capacidade de visualização. Posso ter dúvida? Posso, claro, mas eu consigo visualmente, eu consigo identificar, não é? Qual das imagens aí, qual das figuras é a mais baixa, qual o menor dentro das relações que são mostradas. Olha só, minha setinha vai apontar justamente para identificar quem é o mais baixo dentro das figuras relacionadas. E também fazer o meu círculozinho mostrando aí de que ele é o menorzinho, né? O mais baixo, não é? Então é importante nós trazermos essa definição com relação à figura mostrada. Tranquilo? Olha só. Temos aí, olha, agora mudamos a posição. Será que vocês identificaram isso? Já conseguiram visualizar? Então a gente vai agora fazer aí um testezinho para vocês aí para ver, olha. Vamos lá.
qual dos personagens, né, observando a imagem, responda qual dos personagens é o mais alto. E aí? Olha, quem já só guardou a imagem, né, na sua localização, está tendo dificuldade. Mas quem aprendeu não tem dificuldade. Então veja que nós mudamos as posições, porém o que acontece? Nós conseguimos identificar de forma visual. Tranquilo? Olha só. Então a mais alta, a personagem mais alta, é justamente a jovem com a bolsa vermelha. Vamos fazer o círculozinho aí para mostrar bem, né, deixar bem em destaque. E vamos também mostrar aí, ó, é o mais alto jovem do lado direito, que está colocando a mão no ombro do menorzinho. Então, vamos fazer um círculo aí para visualizar de forma perfeita e plena. Olha só. Então, conseguimos identificar. Joia? Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Olha só, observe a imagem e responda qual das roupas é a mais curta. Então, temos aí 3 jovens, né, que estão aí com suas roupas, mas vamos identificar qual delas é a que está com a roupa mais curta. E aí, você quer arriscar? E aí, você quer dar uma opinada? Será que você consegue identificar isso com relação às roupas? Olha só, já identifiquei. Então, se eu identifiquei, eu já consigo visualizar e mostrar e definimos aí quem é que está com a roupa mais curta, né? Uma roupa, o vestido mais curtinho. Olha só, muito bom. Agora vamos para a imagem dos cabelos. Olha só. Qual dos personagens está com o cabelo, qual dos, né, é o mais comprido? Então, estamos aí para vocês. Qual é? Será que dá para a gente visualizar? Será que a gente consegue identificar? Então, vamos lá para a nossa definição. Olha só, muito bem. A garota do meio, então, tem um cabelo mais comprido. E é importante quando a gente faz essa distinção do mais comprido, do mais curto, não é? Para a gente poder visualizar bem. Tranquilidade? Então, estamos aí com a nossa definição. Tranquilidade? Olha só. Parabéns, finalizamos mais uma aula. Isso é muito bom, importante para o nosso dia a dia. Foi muito bom. Porém, vamos para o nosso desafio. É isso mesmo. Chaminézinho desafiou você. Chaminézinho não deixa passar em branco. Desafiou você. Então, atenção, bora participar. Olha o desafio. Observando as imagens, responda qual dos pneus é o mais fino. Então, se eu consigo visualizar, se eu consigo identificar, você que trabalhou comigo entre os pneus que foram mostrados, então você vai conseguir identificar qual deles é o mais fino. Então, tranquilo, pessoal, desafio lançado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!